Olá, tudo certinho com vocês por aí? Seguindo nossa série de vídeos sobre o cinema e o direito do trabalho, hoje trago para vocês o filme Como Era Verde o Meu Vale. Com base nesse filme, podemos verificar o trabalho em condições insalubres e os malefícios que tais condições impunham ao empregado. Nesse vídeo, vamos falar sobre o adicional de insalubridade, como é feito o cálculo, quem tem direito a receber e como ele é apurado. Por isso, não sai daí não. Mas antes de começar o vídeo, já dá aquele like rapidinho aí e se inscreve se você ainda não for inscrito no nosso canal. Por favor, clica aqui do lado, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Bom, já fez isso? Então vamos para a história. O filme Como Era Verde o Meu Vale é um clássico de John Ford. Ele traz a história narrada por um mineiro que, cinquentenário, se prepara para deixar sua vila natal para sempre, agora que todas as pessoas que amou e conheceu estão mortas ou se mudaram dali. Ao juntar seus poucos pertences no avental que sua mãe costumava trazer às compras da feira, narra suas memórias de infância, quando a fuligem do carvão extraído das minas ainda não havia destruído o verde de seu vale. O filme começa com centenas de mineiros deixando a mina depois de passar pelo caixa e receber o pagamento da semana. Descem pela rua margeada por muitas casas geminadas, todas idênticas, cuspindo fumaça pelas chaminés. Está claro desde logo que se trata de fábrica com uma vila operária, algo muito comum em situações nas quais o empreendimento capitalista se estabelecia em um local distante dos centros urbanos e buscava mão de obra para trabalhar. No banho coletivo depois do trabalho, os homens passavam muito tempo esfregando a bucha e o sabão para limpar o carvão, mas nem todo ele saía, demonstrando como era pesado e insalubre o trabalho. Nesse contexto, a vida segue, até que um dia depois de um casamento, no dia seguinte, todos estão diante de um anúncio afixado na porta de que os valores pagos aos empregados serão reduzidos. Há um alvoroço e alguns começam a protestar, mas o patriarca da família incita todos os operários a continuar a trabalhar normalmente. Os empregados ficam sabendo que o corte foi por causa de uma mina próxima que fechou e tem gente querendo trabalhar por qualquer salário. Há 3 homens para cada posto no vale, dizem eles. E agora? O vilarejo todo vive em função da mineradora, que emprega todos os homens. Os mineiros não têm sindicato, apenas um porta-voz, que faz isso, leva e traz as informações do patrão para os empregados, e por isso ele tem muita confiança desses empregados. Mas essa confiança cai por terra quando o patrão faz valer o despotismo de mercado, reduzindo o pagamento em razão do aumento da oferta de mão de obra na região. Os operários entram em greve que se arrasta por 22 semanas e começa a dividir os operários em razão da fome e do desespero. As imagens inicial e final do filme são as de uma cidade empobrecida e totalmente deteriorada pela incessante emissão de chaminés carvoeiras. Imagem presente em todas as cenas externas, mas que apenas no início e no fim aparece de forma asfixiante e opressiva. O filme expõe a vulnerabilidade da condição operária, que pela necessidade de sustentar a família se sujeitava a qualquer situação de trabalho. Esse filme sim eu indico que assistam, pois é uma obra do cinema, vencedor inclusive de Oscar de melhor filme e para quem gosta de clássicos como eu, é imperdível. Porém, esse filme traz claramente o sofrimento do trabalhador, a opressão sobre a classe, pois o empregador era detentor do seu sustento. E ele exercia muito poder sobre o empregado. E frente à grande procura de trabalho, os empregados eram vistos como peças facilmente substituídas. E após muitos anos, ainda podemos ver resquícios desses acontecimentos. Por isso devemos nos atentar para a legislação em vigor e valorizar essas conquistas. Quanto ao filme, ele nos apresenta as condições insalubres em que os empregados são forçados a trabalhar. E você, sabe o que é insalubridade? A insalubridade diz respeito ao conjunto de atividades e operações cujas condições ou métodos de trabalho venham a expor os empregados a situações de risco frente a agentes nocivos à sua saúde. Quando o trabalhador realiza suas funções nessas condições, ele tem direito ao recebimento de adicionais ao seu salário, esses que podem variar de acordo com o grau de insalubridade encontrado na atividade do empregado, que pode ser de 10%, 20% ou 40%. O adicional de salubridade ele foi criado para proteger o trabalhador, como podemos ver o exemplo do filme. É certo que os empregados não poderiam simplesmente ser entregues àquele tipo de trabalho sem que nada fosse feito a vida toda.
Naquele caso, estaríamos vendo até hoje empregados morrendo como moscas, tanto por consequências dos agentes nocivos à saúde, como também dos acidentes sofridos no trabalho. Portanto, é certo que estamos diante de uma conquista histórica, e muito importante para as classes que sofrem trabalhando nessas condições. A Constituição Federal é muito clara ao dizer que o trabalhador tem esse direito assegurado, como podemos verificar no artigo 7º 22 e 23. Assim sendo, observa-se que a insalubridade é o prejuízo à saúde do empregado, que pode acontecer quando esse trabalha diretamente com agentes nocivos, físicos, químicos ou biológicos, que são perigosos à sua saúde e integridade física. Dessa forma, a lei exige que o trabalhador seja compensado com o pagamento de um adicional ao seu salário. Ao contrário do exemplo do filme, que ao contratar os trabalhadores para trabalhar em péssimas condições de trabalho, ainda reduz o salário desses empregados, que ficam entre a cruz e a espada para reclamar seus direitos, pois precisam sustentar suas famílias e não podem perder o único emprego que conseguiram. Gente, vocês percebem que o drama vivido no filme se passa no ano de 1941, contudo continua atual, e ainda dizem que os trabalhadores possuem direitos demais. Quem diz isso até parece que não conhece o drama vivido pela classe dos trabalhadores desde o término da escravidão. Apenas as atividades insalubres dão direito ao adicional de insalubridade, sendo elas as que estão relacionadas às atividades que trazem risco à saúde e integridade física do trabalhador. Podemos citar como exemplo a atividade apresentada pelo filme, a mineração, e ainda o trabalho em condições de calor, frio, ruído, radiação, umidade, todos acima dos limites tolerados. Todo trabalhador exposto a alguma condição que traz risco à sua saúde por curto prazo ou longo prazo tem direito ao adicional. E você sabe como se define que um trabalho é insalubre? Para a caracterização do trabalho insalubre, deve ser considerada a exposição do empregado aos agentes de risco em níveis acima do tolerado. Em geral, a comprovação de uma atividade se é insalubre ou não é feita por uma perícia técnica. Essa análise é feita por um médico do trabalho ou um engenheiro do trabalho, que vai até a empresa e avalia as condições em que o empregado trabalha, definindo o tipo e o grau de risco. Já pensou como seria um laudo se um perito fosse naquela empresa carvoeira do filme? A norma regulamentadora, a NR15, ela traz os critérios que devem ser utilizados para definir o risco, o grau de exposição e o grau da insalubridade. A norma estabelece inúmeros aspectos que são analisados ao se realizar o cálculo do adicional de insalubridade. Isso varia de acordo com a situação e o tipo de risco. Assim, é importante salientar que o adicional varia de 10% a 40% calculado sobre o salário mínimo legal. É possível que a perícia possa vir a afastar a necessidade e o dever do pagamento do adicional de insalubridade quando o risco for neutralizado. O ideal é que não exista insalubridade. Contudo, como sabemos, isso ainda não é uma realidade. Então, com os equipamentos de proteção, o empregado fica mais protegido e menos exposto aos riscos. Portanto, o que queremos dizer é que investir nessa proteção individual e assegurar que os funcionários utilizem os equipamentos de proteção, além de protegê-los, pode ainda reduzir custos. Vale ressaltar ainda que a reforma trabalhista, a Lei 13.467, ela trouxe importantes mudanças para a relação entre empregado e empregador. E, claro, traz detalhes importantes sobre a insalubridade. A referida lei permitiu a negociação dos percentuais de insalubridade entre empregado e empregador. Por exemplo, se o risco da atividade equivale a 40% de insalubridade, o empregado pode fazer um acordo com seu empregador para reduzir esse percentual para 10%, por exemplo. Contudo, esse acordo deve ser feito entre o sindicato do trabalhador e do empregado. No entanto, mesmo assim, não deixa de ser um retrocesso social, e o problema é voltarmos àquela situação anterior, a exemplo do filme, onde não existia qualquer proteção ao trabalhador. Por isso, devemos ter cuidado com tantas flexibilizações de direitos e ter em mente sempre nosso passado, como eram as condições de trabalho antes das garantias que conquistamos com sangue, suor e lágrimas. E é isso. Nosso vídeo termina por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e seus comentários que serão muito bem-vindos. Além de que essa interação ajuda no crescimento do nosso canal, que por certo reverterá em conhecimentos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.